Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Estamos chegando aqui hoje, 10 de junho de 2025, o dia que o Senhor preparou para nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Já terça-feira, e essa terça-feira está maravilhosa. O tempo está parecendo com o tempo de chuva, mas nós estamos aqui celebrando o dia que o Senhor fez para nós. Ele nos escolheu para vivermos esse dia e nós vamos viver de maneira intensa, em nome de Jesus. Bom dia, Lana, bom dia, Aniele, bom dia, Verônica. Sejam todas bem-vindas aqui ao nosso Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Giovanni, seja bem-vindo aqui. Muito bom poder compartilhar o meu início do dia com vocês, poder levar a palavra de Deus, poder orar, poder estar aqui lendo a palavra de Deus, vivendo isso, refletindo sobre tudo aquilo que Ele deseja para nós. E esta semana nós estamos com uma live falando a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ontem nós falamos quem é o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre escutando a voz do Espírito Santo. Sabe como a gente vai fazer isso? Como descobrir esta voz? Então nós vamos aprender um pouquinho juntos, porque o Espírito Santo realmente é aquele que Jesus disse que ia para o Pai, mas deixaria conosco o Espírito Santo. Ele nos ensinaria e Ele nos instruiria e Ele nos consolaria. Então o grande Mestre Espírito Santo está entre nós. Bom dia, Pastor Moisés, meu amor. Deus abençoe, que o seu dia seja lindo, que o seu dia seja cheio de clareza de Deus. Bom dia, Efigênia. Um cheiro aí pro Icó, coisa boa. Bom dia, Josélia, um cheiro. Bom dia, Josélia, é Jaguaribe. Um cheiro aí pro Jaguaribe. Bom dia, Terezinha, maravilha. Também a Aniele é do Horizonte. Então vamos que vamos, porque em todos os lugares o Espírito Santo está. E onde o Espírito Santo está, a liberdade. Você é livre, aleluia. Livre para quê, pastor? Para não pecar. Você é livre para não pecar, não pecar. Amém? E a gente estar aqui posicionada em Deus, pedindo a Ele que nos oriente, nos dê um dia, né? A gente já começa o dia assim, tipo, ai Deus, como será esse dia? Ainda que você tenha planejado, ainda que você tenha alguma coisa agendada, você sempre pergunta, como será o meu dia? Como eu vou fazer isso? Como eu vou desenrolar esse negócio aqui? Então o Espírito Santo vai nos ajudando. Então, acende aqui um flash, uma luz de Espírito Santo. Eu estou muito em dúvida sobre isso. Espírito Santo, eu não sei como lidar com isso. Espírito Santo, eu estou sem força. Espírito Santo, sabe, eu estou assim, sem saber muito como fazer. E Ele vai te instruir. Bom dia, Luciana. Luciana é do Maranguape. Maravilha demais. Glória a Deus. Porque de todos os lugares tem sempre alguém ouvindo a boa palavra de Deus. Bom, né? Sendo edificado, edificando a sua casa, atraindo a glória de Deus para o lugar que você está. E é bom demais, né, gente? Então, bora orar? Bora orar. Bom dia, Isaías. Isaías, Deus te abençoe, te encha de graça e sabedoria, que você tenha um ótimo dia. A palavra do Senhor diz assim, acho que Salmo 40 ele diz, eu esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E Ele ouviu o meu grito de socorro. Sabe, imagina que essa cena, eu clamei e Ele me ouviu, né? Ele se inclinou, sabe, essa direção de se inclinar, de se voltar, de dar atenção naquilo que você está falando. É isso que Deus faz. O meu Espírito Santo
Quando nós oramos, Deus olha, porque Ele não despreza o coração quebrantado e contrito, então Ele olha e Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Ele dá atenção. Ele não é alguém que você está conversando e é displicente, conversa ali e ali. Não é algo aleatório. Ele se inclina. Ele é intencional com você. Ele te vê, Ele te leva a sério. E isso é tudo. Amém? Você pode declarar esse entendimento para a sua alma. O Senhor me leva a sério. O Espírito Santo me leva a sério. Isso é bom demais. Bom dia, Neila Rodrigues, é isso? Peraí, gente, deixa eu botar o óculos. É Neide, gente. Neide, bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao Bom Dia Espírito Santo. Nós estamos no segundo episódio de Caminhar com o Espírito Santo. Essa semana vai estar sendo linda, porque é muito bom compartilharmos o Espírito Santo, né? Agora, peço para você convidar pelo menos 5 pessoas para entrar aqui no Bom Dia Espírito Santo. 5 pessoas, só 5 pessoas. Desculpa. Você vai mandar o convite aí. Eu estou mandando aqui para umas 15. Você manda aí o tanto que você quer. Se manda e diz, bora pro Bom Dia Espírito Santo. Bora ficar juntos nessa manhã maravilhosa. O Bom Dia Espírito Santo, estou enviando aqui pro povo. Amém. Enviei. Ó, enviei. E aí, se você recebeu o convite de alguém e ainda não nos segue, vem aqui para esse canal de bênção e começa a seguir. Se você ainda não está no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque a gente sempre também compartilha mensagens completas, né? De pregações. A gente sempre coloca lá, bom dia, Bia, como é que tá sua mãe, queridona? Deus abençoe o seu dia. Bora orar, meu povo. Pai querido, nesta manhã nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Consagramos ao Senhor o nosso dia. Consagramos ao Senhor a nossa agenda. Consagramos ao Senhor tudo o que desejamos fazer nesse dia. O dia só está começando para mim, mas para tantos o dia começou desde a madrugada. Senhor querido, que o Senhor controle todas as coisas em nossa vida. Voltou? Olha aí se voltou. Voltou? Avisa aqui para mim. Tá tudo jóia. Assim. Fala aí para mim. Aleluia. E nós... pronto, mudei aqui a rede. E assim, Senhor, nós colocamos diante do Senhor tudo o que temos e somos. A nossa vida, sabe, Deus, são tantas coisas que às vezes, sabe, vem e é um mix de, sabe, de entrega e de recusa. São tantas coisas que às vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, querem nos paralisar. Deus não nos deixa, sabe, viver uma vida enganada, uma vida de disfarce, mas que sejamos tão, sabe, desnudos diante do Senhor, que sejamos verdadeiros diante do Senhor. Ó Pai querido, eu te peço a bênção do Senhor que não acrescenta dores sobre cada um dos teus filhos. Aquilo que eles têm, aquilo que eles estão pedindo. Algumas mulheres estão clamando pelos filhos, alguns homens estão clamando por portas abertas, algumas pessoas esta manhã estão orando, clamando por cura, outros estão orando para que venha, sabe, dar à luz. São tantas situações. Outros estão passando por um processo de angústia, ansiedade, depressão. Outros estão nesta manhã
sabe, enfrentando um divórcio, uma dor, uma luta, uma separação, sabe, são tantas situações, problemas relacionais com a família, com filhos, cônjuge. Senhor, eu te peço que a paz que excede todo entendimento, que é Jesus, reine sobre cada um de nós, reine sobre o nosso coração, reine sobre os nossos pensamentos, reine sobre os nossos olhos, reine sobre aquilo que ouvimos, reine sobre aquilo que falamos, reine sobre as nossas atitudes, reine sobre as nossas escolhas. Reine, Senhor, em nome de Jesus. Reine sobre os nossos negócios, sobre os negócios da nossa família, sobre os negócios dos nossos filhos. Reine sobre o Brasil, reine sobre Fortaleza, reine sobre cada município do estado do Ceará, reine sobre cada estado do Brasil, os 27 estados do Brasil. Vem e visita, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que esta cidade, declare a cidade que você mora, que esta cidade, Fortaleza, seja uma fortaleza, sabe, governada pelo Senhor. Em nome de Jesus, direcionando cada líder, cada pastor, cada homem, cada mulher, cada professor, cada médico, cada enfermeira, cada auxiliar de enfermagem, cada técnico, cada contador, advogado, juiz, prefeito, governo, vereadores, deputados. Cada um, Senhor, seja governado pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos o Senhor que haja uma intervenção dos céus, dirigindo cada liderança em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que os dias são tão desafiadores, mas a mão do Senhor é quem governa. O fim de todas as coisas, elas estão diante do Senhor, e o Senhor conhece todos eles, todos os dias. Assim, Senhor, eu peço a Ti nesta manhã que o Senhor ministra na minha casa. Governa, Senhor, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Governa, Senhor, as minhas emoções, que às vezes estão tão fragmentadas. Senhor, eu te peço, abençoa os meus relacionamentos. Abençoa, Pai, nesta manhã, cada homem, cada mulher que vai sair para o seu trabalho, os que dependem, sabe, de clientes, de serviço. Ó Deus, envia os clientes, os que estão pedindo, sabe, um novo negócio, fornecedores. Senhor, multiplica os recursos financeiros de cada filho. Multiplica, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Deus, toda injustiça feita a nós, sabe, toda puxada de tapete que nós nos sentimos em algum momento, nos sentimos usados, abusados, nessa manhã nos lava com teu sangue e nos torna livre de todo abuso, de poder, de todo abuso espiritual, de todo abuso familiar, relacional, todo tipo de abuso, sabe, Senhor, por termos nos deixado ser usado muitas vezes naquela ânsia de ser visto, de ser reconhecido, na ânsia de fazer sempre ali para permanecer naquele lugar, está sendo sempre deixado sendo manipulado. Senhor, nos orienta, nos torna maiores, grandes, no sentido de, sabe, crescimento, maturidade. Deus, todas as vezes que usurparam, que usaram algo, usaram a gente como ponte, quantas vezes nos machuca. Eu quero te apresentar essas feridas nesta manhã, essas feridas de abuso, de termos sido usados, de alguém ter, sabe, nos usado como ponte. E também nos perdoa, Pai,
por muitas vezes usarmos pessoas para chegar a um lugar, a uma outra pessoa. Nos perdoa. Nós queremos ser íntegros diante do Senhor, queremos ser de verdade. Nós queremos ser, sabe, aquilo que o Senhor planejou para nós, sermos íntegros, verdadeiros. Em nome de Jesus, o teu espírito de sabedoria venha sobre nós, o espírito de sabedoria venha sobre cada pai de família, para que crie os seus filhos no temor do Senhor. Aleluia! Para que cada pai crie, sabe, os seus filhos para serem pais, para se tornarem pais. Quantas vezes nós criamos os nossos filhos de forma tão distorcida e muitas vezes, sabe, esses filhos, eles não vão produzir, eles não vão criar, eles não vão avançar, porque quantas vezes, ao invés de nós criarmos os nossos filhos para se tornarem pais, para se tornarem adultos, nós ficamos com esse senso de proteção, nós entregamos os nossos filhos. Você que é pai, entregue seus filhos, diga: pai, eu criei os meus filhos, eles estão aqui, sabe, cuida deles e dê destino aos seus filhos. Acorde pela manhã declarando: meus filhos, sabe, são grandes. Pare, peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você chamou o seu filho de burro, todas as vezes que você achou que você sabia fazer mais do que ele. Mesmo seu filho sendo um homem adulto, mesmo que a sua filha seja uma mulher adulta, você sempre quis competir com ela. Peça perdão nesta hora e diz: Senhor, eu declaro que os meus filhos estão crescendo, avançando, serão mães maravilhosas, grandes empresárias. Meus filhos são pais maravilhosos, grandes empresários, grandes homens de Deus. Profetize nesta manhã em nome de Jesus. Libere uma canção sobre a vida dos seus filhos. Libere um som de Deus profetizando e abençoando em nome de Jesus. Que eles se tornem muito maiores que você, para a glória do nome de Jesus. Imagine que alguém que treina é um atleta, e esse atleta, ele é premiado, sabe? Alguém vai olhar para esse técnico, alguém vai olhar para esse treinador e vai dizer: uau, como pode alguém ter te treinado desse jeito e te tornado isso? E muitas vezes o treinador, ou todas as vezes o treinador não ganha medalhas, mas ele tem consciência de que ele investiu em um vencedor. Então olha com esta postura que você investiu em um vencedor. Aleluia! Você investiu em uma vencedora, você investiu em um pai maravilhoso, você investiu em uma mãe maravilhosa, você investiu naquele funcionário, naquele patrão, você investiu, e você estar agora, ainda que você não leve medalhas, mas entenda, você é um formador, aleluia, de alguém que está avançando e crescendo em nome de Jesus. Que esta manhã a sua estrada seja pavimentada com consciência que você está promovendo o bem nesta terra, que você está atraindo os céus na terra, em nome de Jesus. Ainda que você tenha sido deixado para trás, ainda que alguém fez uma trapaça com você, ainda que alguém puxou o teu tapete, ainda que alguém tenha te detonado em algumas rodas, ei, continue firme no Senhor, andando naquilo que o Senhor pavimentou para você. O Senhor pavimentou uma estrada de paz, o Senhor pavimentou uma estrada de amor, de perdão, de fé, de esperança, de expectativas. Se as pessoas que estão ao seu redor, que você esperava que visse algo de bom em você, eles não viram, aleluia, Deus está vendo, e aquilo que você está plantando, sem se cansar, haverá uma colheita para você, para os seus filhos, para a sua casa, para a comunidade que você mora, em nome de Jesus. Você não precisa ser guiado, sabe? Não precisa ser guiado simplesmente e motivado pelos elogios que recebe, porque os elogios param, os aplausos param. Você precisa ser motivado pelo propósito, amém? O propósito, ele é muito maior,
ele é mais relevante do que os elogios, ele é mais relevante do que os aplausos. O propósito é mais relevante do que os milhões de seguidores ou poucos seguidores que você tem. O propósito é mais relevante do que a estrutura, sabe, que está em sua volta, que espera de você uma performance, sabe? O propósito está muito maior. Você não precisa estar performando o tempo todo. Você precisa ser você. É mais fácil, é mais leve. E eu digo mais fácil, não é que você faça coisas fáceis, que você precisa fazer coisas difíceis, você precisa de conversas difíceis para crescer. Mas eu estou querendo falar a respeito de você, ser leve, sabe? É bom ser a gente. Então que Deus te abençoe e que você possa desfrutar daquilo que o Senhor colocou dentro de você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Bom demais poder estar aqui com vocês, compartilhando. Deixa eu falar com você que entrou aqui. Eu estava orando, eu não quis parar. Bom dia, Consuelo. A Consuelo é de Recife. Bom dia, Bruno. Cadê a Paula, a Vitória? Um cheiro para vocês. Bom dia, Rose, a mulher das duas rodas aí que anda nas bicicletas, sobe e desce os montes. Ela é maravilhosa. Bom dia. Estúdio, Luara, Letícia, maravilha tê-la aqui comigo. Bom dia, Tereza, do Jaguaribe, maravilha. Bom dia, Danilo, nunca mais tinha te visto por aqui. Danilo, ateliê da Leila. A Leila também nunca mais tinha visto por aqui. Bom dia, Maria Helene, de onde é a Helene? Diz aí pra mim. Jane, de Portugal. Ah, mulher pra eu amar. Bom dia, bom dia, bom dia, Vista Conceito. Bom dia, Corro, que é de onde? Pajuçara, tá vendo? Aleluia. Quem mais? Marlene Peixoto é do Jaguaribe também? Diz aí se vocês são desse lugar. Mulher Fina Storm, muito bem, parabéns por você estar aqui. Luana Castro, maravilha. Letícia, coisa linda do Brasil. E deixa eu ver aqui, a Bia falou como estava a mãe dela. A mãe está bem, já está na enfermaria. Maravilha. A mãe da Bia, gente, nós estávamos esses dias orando por ela, que ela passou por uma cirurgia. Nós estávamos orando, e estamos ainda, né? Orando pela Sônia, que recebeu alta ontem, também fez uma cirurgia delicada, recebeu alta. A mãe da Bia, que nós estávamos orando. Ô, Bia, diz o nome da sua mãe, que eu só falo mãe da Bia, né? Ela tem nome. A mãe da Bia, que também passou por uma cirurgia, um processo delicado, para a glória de Deus, já está na enfermaria. Daqui a pouquinho ela volta para casa. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos ver a vitória completa dessas mulheres. A Edileuza, que está fazendo um tratamento delicado. A irmã Leuzeni. Gente, tem tantos testemunhos sendo preparados. Sabe quando eu olho para um cenário de dor, de enfermidade, de situação, eu digo, Deus, o Senhor está preparando um lindo cenário de testemunhos que vão glorificar o teu nome, né? Bom dia, Renatinha, Preciosa Ceará. As melhores e mais lindas semijoias do Brasil está aqui, ó, com a Renatinha. Eu faço propaganda mesmo porque eu gosto. Olha só, vocês estão vendo isso aqui, olha. Coisa lindíssima, e ela entrega para todo o Brasil, viu? É só olhar lá na Preciosa Semijoias. Bora falar sobre o Espírito Santo. Gente, porque eu sou empreendedora, né? Empreendedora, e eu gosto de incentivar as pessoas a crescerem, né, a desenvolverem, a ativarem os recursos financeiros se movimentando, o dom da riqueza. Você ora por isso? Ore por isso, Senhor. Se o dinheiro é mal administrado nas minhas mãos, ele será bem administrado. Sabe, os recursos, eu preciso de recursos para investir em missões. Eu preciso de recursos financeiros, porque você já tem o dom de Deus. Você precisa dos recursos, que Deus libere os recursos. Se tiver nas mãos de um saqueador, se tiver nas mãos dos Zaqueus, esses recursos vão vir para as mãos daqueles que administram, financiam a obra de Deus, que abençoam, sabe, a obra de Deus, que abençoam missões. E é isso, né não? Vocês estão comigo? Então bora lá. Olha só, nós estamos essa semana falando
a respeito do Espírito Santo. E esta live, né, esse projeto nosso, se chama Bom Dia Espírito Santo. E ontem nós falamos a respeito de quem é o Espírito Santo e como podemos reconhecê-lo no nosso dia a dia. Nós falamos isso ontem sobre o Espírito Santo, que o Pai diz que enviaria em nome dele e ele ensinaria todas as coisas. Vocês estão aqui comigo? Manda coração, faz alguma coisa. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a voz do Espírito Santo. Quem está aqui e identifica a voz do Espírito Santo, sabe exatamente, o Espírito Santo falou comigo. Você já ouviu essa frase, sim ou não? Você já ouviu alguém dizer, você já me ouviu dizer, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo está mandando falar isso. O Espírito Santo, então se ele está... Você está falando o que o Espírito Santo disse, é porque você escutou o Espírito Santo. E como é que eu escuto esse Espírito Santo? Como discernir a voz do Espírito Santo em meio às distrações? Então, eu quero te levar lá para João, capítulo 10, verso 27. João 10 e 27. Pega essa visão aí, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ok? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você tem essa compreensão, se você tem esse entendimento de que você é uma ovelha do Senhor, você vai aprender a ouvir a voz dele. Você vai ter direção dele, ok? Então, quantas vezes no dia, como eu pratico esse som, né? Como eu capturo, melhor isso. Eu capturo esse som do Espírito Santo, muitas vezes silenciando a minha voz. Silenciando as vozes de distrações que estão ao meu redor. E às vezes eu preciso daquele lugar, e no lugar secreto você consegue captar esta voz. Ok? O silêncio e a atenção, a oração diária, você começa a aprender, ok? Você começa a treinar os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, presta bem atenção. Como ouvir a voz do Espírito Santo? E o que é a voz do Espírito Santo? Primeiro, você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa e está entre nós. E ele nos ensina todas as coisas. E ele nos instrui todas as coisas. E como eu vou ouvir essa voz? Através de impressões. Através de convicções. Através de palavras. Através de sonhos. Ok? Aí, por exemplo... E a paz do meu coração. Então, quando eu quero entender como o Espírito Santo fala comigo. Eu estou indo fazer um negócio. Eu tenho paz no meu coração. Ainda que eu esteja com medo. Ainda que seja difícil. Mas se o Espírito Santo falou comigo a respeito de algo, eu tenho paz no meu coração. Então eu entendo. Isso aqui o Espírito Santo quer que eu faça. Vocês estão entendendo? Fala aqui comigo, pelo amor de Deus, para eu andar melhor, né? Então, são essas situações que você vai aprendendo, você vai treinando e você vai discernindo. A paz no coração é o maior sinal. Então, presta bem atenção. Quando o Espírito Santo fala e me orienta, não significa que vai ser fácil. Pode ser também complicado, ok? Mas eu tenho paz. Então, é o primeiro ponto. Então, como ele fala através das impressões, ok? Ele fala através de sonhos, de convicções, ele fala através da palavra dele e ele fala através da paz no nosso coração. Bom dia, Kátia. Quem entrou aqui ainda não segue, começa a seguir. Então, os exemplos bíblicos aqui de pessoas que ouviram a voz do Espírito Santo, que ouviram a voz do Espírito, né? Ouviram a voz de Deus. Samuel, o próprio Jesus, ele ouviu a voz de Deus, sabe? E não somente ele, mas todos que estavam ali perto de Jesus, quando Jesus foi batizado, houve um reconhecimento. Esse é o meu filho amado, né, em quem eu tenho prazer. Bom dia, Celiani.
Então Samuel, lembra que Samuel foi morar na casa de Eli, do sacerdote Eli, quando ele foi deixado ali por Ana, e Ana levou ele para morar na casa do sacerdote Eli. E ali ele ouvia a voz dizendo Samuel, Samuel, e ele pensava que era Eli chamando. Porque ele precisava de um orientador. Você sabia que todos nós precisamos de um discipulador para nos orientar a conhecer a voz do Espírito Santo, a aprender com Jesus. Quem está aqui e anda sozinho, não pode, viu? Conselho aqui da vovó Miriam, ou da mãe, ou da titia, da pastora, ou da Miriam, como você queira me chamar aí. Não ande sozinho. Você que quer ter uma experiência, que quer aprender, você precisa de um discipulador que te ajude a discernir que voz é essa que eu estou ouvindo. Eu não entendi ainda essa palavra. Eu li essa palavra e não entendi. Você buscar esse discipulador é muito importante. Então Samuel tinha Eli, um discipulador. E ele disse, o senhor está me chamando? Não, Samuel, não te chamei. Aí ele insistiu nisso. E aí Samuel foi orientado por Eli. Olha, é o Senhor que está falando com você. Quando você ouvir de novo esta voz, você vai dizer, eis-me aqui. Então ele precisou de um orientador. Então, exemplos bíblicos de pessoas que ouviram o Espírito. Samuel, eu acho divino. Então, como nós podemos treinar e ouvir a voz do Espírito Santo? Orar e buscar intimidade com Deus. Esse é o ponto. Como eu posso treinar e ouvir a voz do Espírito Santo? Como podemos treinar? Orando e buscando intimidade com Deus. Como eu faço isso? Dedicando tempo. Ok? Dedicando tempo diário de oração e meditação na palavra. Você já teve essa experiência de, por exemplo, ler uma palavra e aquilo não veio nada para você, mas depois em alguns dias você lê de novo e parece que aquelas letras, elas saltaram assim da Bíblia. Parece que aquelas letras, elas ganharam forma. Parece que aquelas letras, elas se tornaram figuras, né? Eu digo que são joguinhos de encaixe, sabe? Bom dia, meu anjo bom. Vem cá, dá um bom dia pro povo. Como você é lindo, da vovó. Oi. Oi. Vem cá. Não quero, Quero falar com você. E o que você quer? É porque ontem a tia Chami, Sim. a tia Maria, a tia Chami, aí derrumaram o suco do pedrinho, aí derrumaram na minha casa. Aí, na hora que a gente tava assistindo filme, a tia Chami só deu pro pedrinho. Foi mesmo. Pois a vovó vai falar com ele. E não deu pra mim. Pois a vovó vai falar. E também não deu pra ninguém. Olha como ele é lindo. Então, mas já pra escola, né? Dá bom dia. Diga bom dia, povo. Então pronto. Não quis dar. Bom dia, Mazé Bandeira, doutora Ana Karina. Coisa linda. Então estou falando aqui a respeito do Espírito Santo. E o Davi veio aqui abrir aqui um BO, né, contra as tias do Kids da igreja. Ele é uma graça. Então, discernindo a voz. Então, preciso dedicar tempo diário de oração e meditação na palavra. E às vezes, quando você está dentro de uma situação em que você está ali juntando aquelas peças, ele começa a falar com você, começa a saltar essas palavras e você vai tendo a compreensão. Esteja atento às impressões e sensações no coração. Agora, cuidado, viu? Cuidado para você não sair dizendo por aí, para todo canto, que o Espírito Santo está falando com você. E às vezes é a própria voz do seu coração. Bom dia, Gabrielzinho lindo, amor da minha vida. Então, você precisa aprender a distinguir a voz do Espírito Santo de outras vozes. Por exemplo, o Espírito Santo jamais vai mandar você julgar alguém e ficar condenando alguém. O
Espírito Santo, veio uma voz dizendo sobre isso, para que não. A voz do Espírito Santo, ela é uma voz que direciona você sempre para o crescimento, sempre para o bem, sempre para o perdão, sempre para buscar Deus. A voz do Espírito Santo nunca vai dizer: ei, sai dessa igreja porque todo mundo está errado. O Espírito Santo não vai falar isso com você, e eu discordo plenamente. As pessoas ficam se movimentando: eu saí daquela igreja porque isso que o Espírito Santo falou comigo. Não ande assim. O Espírito Santo vai falar com você para você fazer uma transição de uma igreja para outra. É por meio de propósito. Eu estou indo para aquele lugar. Ou você está desigrejado, ou você está, né, segregado, ou você está passando por um problema ali que você precisa se voltar para congregar, ou você mudou, fez uma transição e tem um propósito, você tem um chamado de Deus. Aí o Senhor vai te levar para um lugar e o Espírito Santo vai falar com você, vai te conduzir. Outro ponto importante eu quero salientar para você: o Espírito Santo também não vai falar com você e dizer assim: olha, se separa do teu marido e vai viver a obra de Deus, porque ele está atrapalhando. O Espírito Santo não vai falar isso. Então, cuidado para você distinguir o que é a voz do Espírito Santo e quais são as outras vozes que você está ouvindo. Toda voz confusa que não traz paz não vem do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo que você escuta é uma voz que dá direção, que dá paz, que te dá alegria, porque é o que está dentro de você. E não significa ser fácil, não significa que vai ser assim, aquela maré mansa, significa que você vai surfar na onda, não. Às vezes você precisa derrubar gigantes. Lembra do povo de Israel que precisava acessar a terra prometida? Não foi um caminho fácil, mas Deus havia falado com eles: sejam fortes, sejam corajosos, há um plano de vocês vencerem, de vocês acessarem esta terra, mas vocês precisam lutar, né? Tem gente que diz: o Espírito Santo falou comigo, desde que o Espírito Santo falou comigo, tudo foi muito mais fácil. É um outro engano. Não é que seja mais fácil, porque você tem paz, ok? Então, bora caminhar. Dá para entender como aprender a distinguir a voz do Espírito Santo de outras vozes? A voz daquele... fazer aquela viagem. E aquela viagem vai ser isso, aí lá você vai desviar seu coração. Como o Espírito Santo pode ter falado com você? Bom dia, Priscila. Priscila é de São Paulo. Menina, tem gente aqui de todo canto. Coisa boa hoje. Maravilha. Então esteja atento, ok? Outro ponto importante para se ouvir e distinguir a voz do Espírito Santo: pratique a obediência. Pratique a obediência. Agir conforme o que sentimos que Deus nos orienta, ok? Faça isso, porque às vezes a gente pensa simplesmente que obedecer, eu estou ali, eu vou obedecer. Não, sabe, aquilo que o Senhor te orientou, obedece. Obedece. Pastora, mas está ruim para mim. Ele te orientou, obedece. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, outro ponto importante para você treinar ouvir o Espírito Santo, ok? Silencie a mente e o coração. Reserve momentos de silêncio para ouvir com atenção. Busque confirmação. Deus muitas vezes confirma a direção através de outras pessoas ou de circunstâncias. Busque essa confirmação, né? Busque isso. Sabe quem buscou uma confirmação de Deus, e não é pecado buscar essa confirmação de Deus? Foi Gideão. Quando Deus chamou Gideão para lutar contra os midianitas, Gideão botou a prova. Será que é Deus que está falando? Será que eu vou mesmo? Então, você vai aí, não é porque você seja incrédulo, mas você precisa colocar diante do Senhor e buscar confirmação, ok? Um quarto ponto que eu quero deixar é como aplicar, né, tudo isso. Eu quero pensar com você para ouvir a voz do Espírito Santo. Você que quer ser mais íntimo dele,
Tire um tempo hoje do seu dia de oração e escute a voz do Espírito Santo. Ore e silencie. Quando eu comecei a treinar isso, porque é um treino, viu, gente? Preste atenção. É um treino mesmo, porque o Espírito Santo é acessível a todos que buscam o Senhor de todo o coração, que estão quebrantados. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita. Então, eu fui treinando. Eu orava, disparado, né? Porque vocês veem assim que eu falo, eu falo. Então, eu fui treinando. Eu orava, eu dava umas pausas. Né? São aquelas orações que você tem mais tempo, aí você dá aquela pausa. Aí, durante o seu dia, às vezes você para. O Espírito Santo está falando comigo sobre isso aqui. Aí eu dou aquela pausa, eu silencio. Eu silencio o meu ego, eu silencio a minha voz, eu silencio as distrações, eu desligo o celular, eu quero ouvir a voz do Senhor. Aí eu abro a palavra de Deus, o Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? Aí às vezes eu tô aqui, ligo uma canção e o Espírito Santo fala comigo. Um dia desse, gente, foi um negócio assustador, uma experiência que eu tive com o Espírito Santo, sabe onde? Na academia. Era uma manhã. E eu coloquei um fone de ouvido e comecei a treinar. Quando eu comecei a treinar, eu comecei a ouvir aquela canção. E aquela canção, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E eram dias assim que eu estava com tantas dúvidas, sabe, em relação a situações, a pessoas. Porque, gente, pessoas nos ferem. Nós somos agentes de ferida, nós ferimos e somos feridos. Vocês concordam? Mas também nós somos agentes de cura. E também pessoas nos curam, né? E aí, eu estava ali num dia difícil. E eu comecei a ouvir uma canção. E naquela canção, o Espírito Santo ministrou meu coração. Gente, eu comecei a chorar. Veio uma implosão assim no meu coração. De choro. Eu fui dominada. A Raicinha estava comigo, a minha nora. E ela começou, mulher, o que foi? O que tá acontecendo? O que foi? E eu, não, o Espírito Santo tá falando comigo. E então veio o negócio, o Espírito Santo tava falando. Domingo agora, aqui em casa, também nós tivemos uma experiência maravilhosa. Eu estava aqui e eu fui pro quarto, quando eu cheguei, o pastor Moisés estava no banheiro, escovando o dente. Só que ele estava chorando muito. Muito, eu fiquei preocupado que foi. E aí ele chorando, ele disse, o Espírito Santo tá falando comigo. Ou seja, gente, são coisas... Às vezes são lugares tão inesperados, tão improváveis. O Espírito Santo, quando você tem um coração livre para ouvir, dá atenção, o Espírito Santo vem e fala, independente do local. Por isso que eu digo, seja livre para que o Espírito Santo fale com você. Busque isso, tenha interesse pelo Espírito Santo, aguce os seus ouvidos, treine os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele está falando. Tem gente que diz, Deus está em silêncio. Não, Deus quer que você silencie às vezes a sua voz, para Ele falar com você. Acredite nisso. Bora correr. Gente, eu demorei hoje a live, né? Então, essa é a prática que eu quero te guiar. Seja guiado para ouvir a voz do Espírito Santo. Pergunte ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar hoje? Todo dia eu faço essa pergunta. Todo dia eu faço essa pergunta. O que o Senhor quer me mostrar hoje? O que o Senhor quer fazer comigo hoje? O que a gente vai fazer juntos? Eu sempre falo. Gente, eu não saio da minha casa sem antes perguntar ao Espírito Santo o que nós vamos fazer juntos. E às vezes eu tô assim, até olhando o celular, olhando a rede social, fazendo qualquer coisa. Eu dou aquela parada e parece que eu saio do mundo. Quem me conhece, assim, sabe que às vezes eu me desligo um pouquinho. Porque eu quero entender, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso aqui? Eu sempre vou buscando. Então pergunta, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar hoje? O que nós vamos fazer juntos hoje? Essa é uma aplicação que eu quero que você pense sobre isso. E eu quero te incentivar a ficar mais em silêncio, a prestar atenção às impressões, os sentimentos que surgirem hoje durante todo esse dia. E aí, compartilhe o que você ouviu de Deus para alguém, como foi. Compartilhe no meu direct, porque com certeza
você vai viver uma vida completamente diferente. Eu quero reforçar para você a importância de você ter uma relação diária com o Espírito Santo. Eu quero te incentivar a você, sabe, a praticar isso na sua rotina, almoçando. Já você não precisa tirar um tempo. Eu estou trabalhando. Tira o teu tempo e você vai viver. Sabe, peça sensibilidade e clareza para ouvir a voz de Deus. E eu acredito que você vai ouvir algo muito poderoso em nome de Jesus. Amém? Eu espero que eu tenha te ajudado a conhecer mais o Espírito Santo. E amanhã nós vamos falar a respeito também do Espírito Santo, como permitir que o Espírito Santo nos transforme. Nós vamos te chamar, porque esta semana é só sobre o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em novas línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é só sobre profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é ter direções diárias. Amém? O que a Efigênia escreveu aqui? Bom dia Simone, obrigada por você entrar aqui. Domingo aconteceu comigo assistindo o culto pelo YouTube. Olha, uma experiência que ela teve com o Espírito Santo. Eu senti a presença muito forte. Olha que maravilha. E ela me mandou uma mensagem chorando ainda, Efigênia, do que Deus fez com ela lá na casa dela, congregando conosco por meio do YouTube. Isso é bom demais, né, gente? Gente, isso aqui não é aquele chameguinho, não. É o Davi, que é musicista, e ele treina todos os instrumentos uma hora dessa aqui em casa. Amém? Um cheiro no coração. Fica com Deus. Toma o melhor café da tua vida. Você vai sair para o trabalho, que você seja protegido pelo Senhor. Se você vai fazer uma viagem, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor te oriente na tua empresa, nos teus negócios. Você que é dona de casa, sabe, que tem um serviço tão maravilhoso. Sabe, que você seja orientada, você que está cuidando dos seus filhinhos em casa, que você seja orientado. Você não sabe, mas você está sendo o grande instrumento que Deus está movendo nesse tempo para tornar homens e mulheres grandiosos. Que Deus te abençoe, cuide de você, que Ele sacie a tua sede, que Ele te oriente, que Ele te cure, que Ele te guarde as tuas emoções, em nome de Jesus. E que nem inimigo, que Satanás, os seus demônios, que tenha planejado qualquer coisa contra ti, não vai prosperar. E toda língua mentirosa que se levanta contra ti, não vai adiante. Porque o Senhor está te levantando com grande propósito. Seja íntimo do Espírito Santo, que você não vai se perder em meio às distrações. Em nome de Jesus. Um beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tá vendo, Luciano? Você é muito especial e querida. Cheiro, meu povo lindo. Tchau, tchau.